Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Essa mensagem não chega a todos, ela encontra apenas aqueles que já carregam dentro de si a semente de algo maior. Talvez você sinta que está vivendo um momento em que tudo parece exigir mais força, mais paciência, mais resistência. Talvez você tenha a sensação de que precisa provar ao mundo que consegue suportar o peso de tudo, mesmo que ninguém veja as suas batalhas silenciosas. Mas é exatamente aqui que começa a diferença entre um vencedor comum e um vencedor espiritual. O vencedor comum busca medalhas, conquistas que possam ser mostradas. Ele mede a sua vida pelas vitórias externas, pelos aplausos que recebe, pelas marcas que consegue deixar do lado de fora. O vencedor espiritual, ao contrário, caminha em silêncio. Ele não precisa que o mundo valide sua força, porque já aprendeu a reconhecer que o verdadeiro triunfo acontece no invisível, dentro de si. É a vitória de manter a paz quando tudo ao redor grita pelo caos. É a vitória de continuar acreditando, mesmo quando a realidade insiste em mostrar o contrário. E talvez você esteja aqui justamente porque já sentiu essa diferença. Já percebeu que não é mais possível viver apenas de conquistas externas, que as medalhas da vida material não conseguem preencher o vazio que insiste em ecoar dentro do peito. E se esse vazio não for um fracasso? E se ele for um chamado? E se esse espaço de silêncio for o terreno fértil onde uma nova vida está pronta para nascer? O vazio não é ausência. O vazio é preparação. Ser um vencedor espiritual não é sobre força bruta. Não é sobre resistir calado enquanto o corpo adoece e a mente se esgota. É sobre perceber que a vida não se resume a testes de resistência, mas a convites de consciência. O universo não está contra você, ele está ao seu lado, moldando experiências para revelar quem você realmente é. Se você chegou até aqui, não é coincidência, é um sinal, um selo invisível de que já faz parte desse grupo raro, daqueles que começam a enxergar além das aparências. Nos próximos minutos, você vai descobrir se já está nesse caminho ou se ainda está preso aos testes invisíveis da vida. Vai perceber quais são as marcas silenciosas que diferenciam um buscador de um verdadeiro vencedor espiritual. E talvez, pela primeira vez, entenda que o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Agora me diga, sente esse chamado dentro de você? Sente que algo em sua vida, mesmo sem explicação, trouxe você exatamente até este momento? Então permaneça comigo, porque o que está prestes a ouvir pode mudar a forma como você enxerga cada vitória, cada perda, cada silêncio. Este é o chamado invisível dos verdadeiros vencedores. E se você está aqui, é porque já faz parte dele. O erro invisível. Confundir vitória com resistência. Quantas vezes você já acreditou que vencer era sinônimo de suportar tudo em silêncio? Quantas vezes se convenceu de que a verdadeira força estava em aguentar a dor, engolir o choro, carregar sozinho um fardo que parecia maior do que você? Essa ideia de que resistir é vencer é uma das maiores ilusões que nos afastam do despertar espiritual. Porque resistir não é a mesma coisa que transformar. Resistir é se endurecer por fora, enquanto, por dentro, a vida vai criando rachaduras. O corpo, nesse processo, torna-se um espelho fiel. Ele revela, através de sintomas e sinais, tudo aquilo que a mente tenta esconder. Uma dor crônica que insiste em voltar, uma insônia que parece não ter causa, um aperto no peito que surge do nada. Nada disso é acaso. São lembretes silenciosos de que a alma já não suporta mais viver apenas de resistência. E talvez você mesmo já tenha sentido isso. Um colapso inesperado, um cansaço que não passava, um momento em que simplesmente não havia mais como seguir no mesmo caminho. E, curiosamente, esses colapsos muitas vezes antecedem o despertar. Porque quando tudo desmorona,
A vida nos dá a chance de reconstruir do zero, de criar uma nova base vibracional. Na física quântica, esse momento é como o colapso da função de onda. Uma infinidade de possibilidades desmorona para que apenas uma, a mais alinhada ao seu estado de consciência, se manifeste. Aquilo que parecia uma queda se revela como a oportunidade de um recomeço invisível, mas poderoso. Ser um vencedor espiritual não significa suportar até o limite. Significa reconhecer quando algo precisa ser solto. Significa entender que desistir de um fardo não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É abrir espaço para que o universo se mova em sua direção. É trocar o peso da resistência pela leveza da confiança. Agora, feche os olhos por um instante e respire fundo. Permita-se soltar os ombros, relaxar a mandíbula, liberar o ar que você segura sem perceber. Sinta o corpo se desfazendo das tensões acumuladas. Essa simples respiração já é um ato de vitória invisível, porque a verdadeira vitória não está em resistir até quebrar. Está em reconhecer quando é hora de recomeçar, vibrando em uma nova frequência. O erro invisível é confundir resistência com vitória. Mas o despertar começa exatamente quando você percebe que não é o esforço bruto que o levará à transformação, e sim a coragem de permitir que a vida o refaça por dentro. O fator-chave que sabota sua frequência: comparação silenciosa. Existe um veneno sutil que corrói a energia de quem busca crescer espiritualmente. Não é algo que se vê facilmente. É silencioso, escondido, quase imperceptível. Trata-se da comparação, aquela voz interna que insiste em medir a sua vida pela régua de outra pessoa. Você olha para os caminhos alheios e se pergunta por que o seu ainda não avançou da mesma forma. Observa conquistas externas e sente um vazio difícil de explicar. E sem perceber, vai diminuindo sua própria luz. A comparação silenciosa é traiçoeira, porque ela não grita, ela sussurra. Surge quando você acredita que está em paz, mas sente um incômodo ao ver o progresso do outro. Ela nasce do hábito de olhar para fora antes de olhar para dentro, e isso sabota a sua frequência, porque desloca sua energia para um lugar que não é seu. É como se a cada pensamento comparativo você entregasse ao outro a chave da sua própria vibração. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, explicou esse fenômeno através da teoria dos pontos de referência mentais. Ele mostrou que raramente avaliamos nossas vidas pelo que realmente conquistamos, mas quase sempre em relação ao que vemos nos outros. Assim, não importa o quanto você cresça, se a referência for sempre externa, a sensação será de insuficiência. E quando a mente se prende a esse padrão, o corpo responde com ansiedade, tensão e até uma sensação constante de inadequação. Pense na metáfora dos cavalos de corrida. Eles usam viseiras para não se distrair com os competidores ao lado. Sem essas viseiras, dificilmente correriam em linha reta, porque estariam o tempo todo olhando quem está à frente ou atrás. E quantas vezes nós mesmos vivemos sem essa proteção? Quantas vezes desviamos do nosso percurso só porque o olhar ficou preso no caminho do outro? O segredo não está em tentar eliminar a comparação de uma vez por todas, mas em cultivar uma nova referência. Quando a sua régua deixa de ser a vida alheia e passa a ser o seu próprio crescimento, algo muda profundamente. É como se a energia, antes drenada pelo olhar externo, retornasse ao seu centro. E cada pequena evolução, cada passo silencioso, se torna um motivo de gratidão. Uma prática simples pode ajudar nesse processo. Reserve alguns minutos do dia para registrar, em um caderno, aquilo que fez por si mesmo. Não importa se parece pequeno. Uma conversa onde você escolheu a paz em vez da briga. Um momento em que respirou fundo em vez de reagir. Uma escolha de autocuidado que parecia banal, mas que representou uma vitória interna.
Esse diário silencioso se torna um espelho da sua própria evolução. Uma forma de lembrar que a única comparação válida é com quem você foi ontem. Porque no fim, o universo não mede você pelas conquistas externas. Ele reconhece a vibração que você sustenta. E, quando essa vibração está alinhada ao seu próprio centro, a comparação perde força. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar, e cada gesto de autorreferência é uma mensagem clara ao campo quântico. Eu reconheço o meu caminho e confio nele. O mito do vencedor sem medo. Existe uma ilusão muito difundida no caminho espiritual. A ideia de que o verdadeiro vencedor é aquele que não sente medo. Essa crença, embora sedutora, é uma armadilha, porque faz com que muitos, ao sentirem medo, pensem que estão falhando, que não são suficientemente fortes ou que ainda não alcançaram o nível certo de evolução. Mas a verdade é outra. Sentir medo faz parte da expansão espiritual. O medo não é inimigo, ele é um companheiro de jornada, um mensageiro que sinaliza que você está prestes a atravessar territórios desconhecidos dentro de si. A neurociência nos ajuda a entender esse processo. Dentro do cérebro existe a amígdala, um pequeno núcleo responsável por disparar as reações de alerta. É ela que ativa o coração acelerado, o suor frio, o impulso de recuar. Mas o que a ciência também mostra é que a amígdala pode ser treinada. Quando você aprende a respirar, a observar o próprio medo sem se deixar arrastar, a amígdala começa a responder de forma diferente. O instinto que antes era apenas de defesa passa a se transformar em expansão. Você deixa de ser prisioneiro do medo e passa a usá-lo como um portal para atravessar suas próprias barreiras internas. Nas tradições ancestrais, o medo sempre foi visto como um rito de passagem. Povos antigos acreditavam que nenhum ser humano poderia expandir a consciência sem atravessar o território do desconhecido. E o desconhecido, inevitavelmente, desperta medo. É na travessia da noite escura que nasce a aurora. É no mergulho profundo que a alma encontra a luz escondida. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria vida. Momentos em que o coração acelerava diante de uma decisão importante, em que a mente criava cenários de fracasso, mas ainda assim, algo em você sabia que precisava dar o passo. É nesse instante que o medo deixa de ser um inimigo e se transforma em sinal. Ele não aparece para te paralisar, mas para avisar que uma expansão está em andamento. Há uma prática simples que pode dissolver a energia paralisante do medo e transformá-la em movimento: a respiração cíclica. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar por 4 tempos. Expire lentamente em 4, mantenha o vazio por mais 4. Esse ritmo não é apenas fisiológico. Ele reorganiza sua energia, envia ao corpo a mensagem de que está seguro e abre espaço para que a mente veja além da reação instintiva. O medo continua ali, mas já não domina. Ele se transforma em combustível para atravessar. O vencedor espiritual não é aquele que vive sem medo. É aquele que, ao sentir o medo, reconhece: eu estou diante de algo maior do que já vivi, e é por isso que meu corpo reage. É aquele que não foge da travessia, mas se permite caminhar nela com consciência. Porque, no fundo, o medo não é a porta fechada. O medo é a chave que revela onde está a porta que precisa ser aberta. E se o medo que você sente hoje não for o fim, mas o começo? E se esse aperto, essa ansiedade, esse impulso de recuar, forem apenas sinais de que você já está pronto para atravessar? O mito do vencedor sem medo precisa ser dissolvido, porque o verdadeiro vencedor é aquele que acolhe o medo e ainda assim escolhe avançar. Há quem acredite que os grandes testes espirituais acontecem apenas em momentos extremos da vida: perdas profundas, separações dolorosas, doenças inesperadas. De fato, essas experiências podem abalar a estrutura de qualquer ser humano, revelando dores ocultas e trazendo a necessidade urgente de transformação. Mas existe um tipo de prova ainda mais sutil, silenciosa e persistente. Um teste que poucos percebem, mas que se repete todos os dias,
nas situações mais simples e aparentemente banais. Esse é o verdadeiro campo de prova da consciência, a vida cotidiana. É nas pequenas frustrações do dia a dia que a alma se revela. É no trânsito congestionado, quando o relógio parece correr mais rápido que os ponteiros. É na fila que se arrasta, testando sua paciência em silêncio. É na palavra atravessada que você recebe sem estar preparado. É na contrariedade que surge quando alguém não corresponde às suas expectativas. Esses pequenos choques são espelhos. Espelhos que refletem o estado vibracional em que você realmente se encontra. Muito mais do que grandes rituais, meditações longas ou leituras profundas. A teoria da autodeterminação desenvolvida por Deci e Ryan traz uma chave essencial para entender essa dimensão. Eles demonstraram que o ser humano tem 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e conexão. Quando uma dessas necessidades não é atendida, surge a sensação de desconforto, frustração e até mesmo de aprisionamento. E, se olharmos com atenção, cada situação corriqueira que nos irrita está, de algum modo, tocando nessas necessidades fundamentais. O trânsito fere nossa autonomia porque nos sentimos presos. A fila longa questiona nossa competência em administrar o tempo. O conflito interpessoal desafia nossa conexão com os outros. Não é o fato em si que nos abala, mas a forma como ele toca nosso sentido de liberdade interior. O universo não manda provas para nos castigar. Ele não é um juiz externo que cria obstáculos para testar quem somos. O universo é um campo de ressonância. Ele apenas mostra espelhos, refletindo nossas micro-reações. Cada irritação, cada impaciência, cada impulso de julgar é um termômetro espiritual, uma medida silenciosa da frequência que sustentamos. Quando você se irrita com o motorista que corta à sua frente, o universo não o pune, apenas revela que dentro de você há algo que ainda precisa ser alinhado. Quando você perde a paciência em uma fila, não é o tempo externo que o derrota, mas a sua própria relação com a espera. E aqui está o ponto crucial. A vida não está interessada no quanto você é capaz de meditar em silêncio absoluto ou no quanto conhece teorias espirituais. A vida está interessada em como você responde ao inesperado, ao incômodo, ao que fere o seu ego no dia a dia. Essa resposta é a sua oração invisível. É o que escreve, instante após instante, a vibração que você emite no campo quântico. Há quem busque experiências místicas grandiosas, sinais celestiais, revelações extraordinárias. Mas o selo invisível do vencedor espiritual é conquistado em pequenas escolhas. É no instante em que você respira fundo em vez de reagir. É no momento em que você escolhe a calma quando tudo pede pressa. É quando você olha para o outro com compaixão, mesmo que a sua mente grite por julgamento. Essas escolhas, aparentemente pequenas, mudam o campo vibracional. São sementes lançadas no invisível, sementes que germinam em formas de realidade. Pense nisso como um treino invisível. Assim como o corpo se fortalece em repetições discretas feitas dia após dia, a alma também se fortalece em micro-escolhas espirituais. Cada fila que você enfrenta pode ser um treino de presença. Cada conflito pode ser um treino de empatia. Cada frustração é um convite para olhar para dentro. Quando você começa a enxergar dessa forma, a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de aprendizado. Nada se torna inútil. Tudo é material de expansão. E há algo ainda mais profundo. Quando você aceita que a vida cotidiana é verdadeiro templo, descobre que não precisa esperar grandes mudanças externas para despertar. O trânsito vira prática. A fila vira meditação. O conflito vira oração. E de repente, a vida inteira se torna espiritualidade viva, pulsante e aplicada. O céu não está distante. Ele se revela na esquina da rua, na mesa do jantar, na rotina silenciosa. Esse olhar não significa se conformar com tudo, nem negar suas emoções. Significa reconhecer que cada emoção é uma mensagem. O incômodo mostra onde você ainda prende sua energia. A irritação revela onde a mente está condicionada. A impaciência mostra onde ainda falta confiança. Em vez de lutar contra esses sinais, você pode transformá-los em aliados. Cada reação é uma oportunidade de autoconhecimento. Imagine que, em um dia comum, você acorda atrasado. O despertador não tocou. O trânsito está pior do que nunca.
E ao chegar ao trabalho, alguém faz um comentário atravessado. 3 situações corriqueiras, 3 momentos em que sua energia poderia se perder, mas também 3 convites para escolher de outra forma. No primeiro, você respira e decide não começar o dia em guerra com o tempo. No segundo, percebe que não controla o trânsito, mas controla como ocupa esse espaço. No terceiro, em vez de responder na mesma moeda, escolhe silêncio ou uma palavra que desarma. No fim do dia, externamente, nada mudou. Mas internamente, você venceu. Venceu porque não entregou sua vibração ao caos. Essa vitória invisível é a mais poderosa, porque ela não depende de reconhecimento externo. Ninguém verá de fora que você respirou em vez de reagir, que você calou em vez de ferir, que você confiou em vez de se desesperar. Mas o universo inteiro registrou. Cada microescolha muda sua frequência, e é essa frequência que cria sua realidade. O vencedor espiritual não espera aplausos por suas conquistas invisíveis. Ele sabe que, quanto mais vence por dentro, menos precisa provar por fora. A paz se torna sua medalha, a serenidade se torna sua coroa. E o campo quântico responde, não às suas intenções superficiais, mas à vibração profunda que você sustenta diante da vida. Você pode se perguntar, como medir isso? Como saber se está realmente avançando nesse teste invisível? A resposta é simples, mas profunda. Observe suas micro-reações. Elas são um verdadeiro termômetro espiritual. Se ontem você teria perdido o controle e hoje conseguiu respirar, isso é vitória. Se antes teria julgado e agora consegue compreender, isso é vitória. Se antes teria se desesperado e agora confia, isso é vitória. Cada micro-vitória é um tijolo invisível na construção de uma nova vida. E lembre-se, você não está perdido, está sendo realinhado. O universo não o coloca em filas, congestionamentos ou conflitos por acaso. Ele apenas cria cenários para que você veja a si mesmo. Não existem inimigos externos nesse processo. Existe apenas o reflexo da sua própria consciência. A cada reação, você se vê. E ao se ver, ganha a chance de se transformar. Esse é o teste oculto da vida cotidiana. O mais silencioso, o mais persistente, o mais verdadeiro. Não há como escapar dele, porque ele acontece a cada dia, em cada detalhe. Mas há como transformá-lo em um aliado. Quando você percebe que nada é pequeno demais para ser espiritual, então descobre que a vitória não está em esperar grandes acontecimentos, mas em vencer o invisível agora, no instante presente. No fim, você percebe que os maiores mestres da sua vida talvez sejam as pessoas e situações que mais o incomodam, porque são eles que revelam onde a sua vibração ainda precisa de alinhamento. O teste oculto não é castigo, é convite. Não é obstáculo, é espelho. E quando você o aceita como parte da sua jornada, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser um fardo e passa a ser um campo aberto de expansão. Existe uma força invisível que guia muitos dos nossos comportamentos sem que percebamos. Ela está presente quando sentimos uma pequena euforia ao olhar uma notificação no celular, quando buscamos uma recompensa rápida em um pedaço de doce, quando apertamos o botão de atualizar a tela esperando algo novo surgir. Essa força chama-se dopamina, um neurotransmissor poderoso responsável por nos motivar a agir, por nos impulsionar em busca de recompensas, mas também responsável por nos prender em ciclos que, silenciosamente, bloqueiam nossa capacidade de manifestar uma realidade mais ampla e consciente. A dopamina em si não é inimiga. Ela é parte essencial do corpo humano, uma chave biológica que nos move. Sem ela, não haveria motivação, não haveria desejo de buscar nada. Mas o problema começa quando ficamos presos no circuito da dopamina de curto prazo, aquele que busca apenas o prazer imediato, a gratificação instantânea, a pequena descarga química, que dá a sensação de alívio, mas logo desaparece. É nesse ponto que a dopamina se torna um sabotador oculto da manifestação, porque nos acostuma a buscar recompensas rápidas, em vez de sustentar estados vibracionais profundos. A neurociência explica que o sistema de recompensa do cérebro funciona como um ciclo: estímulo, liberação de dopamina, sensação de prazer, desejo de repetir. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Encontrar comida, caçar, procurar abrigo. Mas
No mundo moderno, esse mesmo sistema foi sequestrado. Hoje, somos bombardeados por estímulos artificiais que exploram esse circuito. Redes sociais, propagandas, alimentos industrializados, séries que prendem nossa atenção com ganchos incessantes. Cada notificação, cada curtida, cada nova cena aciona o mesmo ciclo biológico que antes era usado para nos manter vivos. O que isso significa espiritualmente? Significa que, sem perceber, passamos a treinar nossa consciência para depender de picos curtos de prazer em vez de estados duradouros de presença. É como se nossa energia vibracional fosse constantemente picotada, interrompida, desviada de seu fluxo natural. Ao invés de sustentar uma frequência de expansão, ficamos presos em microcircuitos de recompensa que nos mantêm ocupados, mas não realizados. A diferença entre prazer rápido e alegria expansiva é crucial aqui. O prazer rápido é volátil, passageiro, ele exige sempre mais para gerar a mesma sensação. É como beber a água do mar. Quanto mais você consome, mais sede sente. Já a alegria expansiva não depende de estímulos externos imediatos. Ela nasce da coerência interna, do alinhamento entre pensamento, emoção e ação. É a sensação de plenitude que se mantém mesmo sem um motivo aparente, simplesmente porque você está conectado com algo maior do que si mesmo. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi descreveu esse estado como fluxo. O fluxo é quando a mente e o corpo se alinham em uma atividade de tal forma que o tempo parece desaparecer. Você está tão presente, tão imerso, que a própria experiência se torna recompensa. Nesse estado, a dopamina não desaparece, mas atua de forma integrada, a serviço da expansão, não do aprisionamento. É no fluxo que a manifestação acontece com mais naturalidade, porque a energia não está fragmentada em distrações, mas unificada em uma direção. A armadilha é que muitos confundem espiritualidade com prazer rápido. Buscam meditações que tragam sensações imediatas, rituais que ofereçam êxtase instantâneo, técnicas que prometem resultados em poucos dias. Essa é a espiritualidade fast food. Cria um pico de dopamina, mas logo vem a queda. E então é preciso buscar novamente algo que substitua a sensação perdida. Esse ciclo não leva à manifestação real, porque a verdadeira criação consciente exige consistência vibracional, não euforia momentânea. Talvez você já tenha vivido isso. Um entusiasmo imenso após uma prática espiritual, uma sensação de que tudo vai mudar, seguida de uma queda brusca, como se o mundo tivesse voltado ao mesmo lugar de antes. Esse movimento é natural, mas quando nos apegamos apenas e rejeitamos o processo, criamos dependência. Passamos a buscar constantemente o próximo estímulo, o próximo mestre, a próxima técnica, sem perceber que o campo quântico não responde a picos, mas a estados sustentáveis. A dopamina em excesso fragmenta a energia. É como tentar acender uma fogueira com faíscas que se apagam em segundos. A chama nunca se mantém. Já a manifestação consciente exige brasa, exige calor contínuo, exige consistência. Por isso, o desafio não é eliminar a dopamina, mas redirecioná-la. É transformar microdependências em micro-rituais que fortaleçam a coerência interna. Pense nisso. Ao invés de buscar constantemente o alívio em abrir o celular para verificar mensagens, você pode criar o hábito de pausar e respirar 3 vezes profundamente. Ao invés de procurar uma recompensa rápida em alimentos ou distrações, pode treinar seu corpo a encontrar prazer em movimentos conscientes, como uma caminhada lenta observando o céu. Ao invés de esperar que um ritual externo produza êxtase, pode transformar pequenos gestos cotidianos em rituais vibracionais. Acender uma vela, escrever uma intenção, agradecer silenciosamente antes de dormir. Cada microdependência transformada em micro-ritual reprograma o cérebro. Aos poucos, a dopamina deixa de ser escrava do prazer rápido e passa a ser aliada da expansão vibracional. O corpo aprende a sentir prazer em estados de presença, e não apenas em recompensas imediatas. A mente deixa de buscar ansiosamente o próximo estímulo e começa a se nutrir do agora. Esse processo cria uma mudança radical na forma como você manifesta. Porque a manifestação não é mágica, não é fruto de um desejo lançado ao vento.
Ela é consequência de uma frequência mantida, e frequência não se sustenta em picos curtos, mas em estados contínuos. Ao transformar sua relação com a dopamina, você não apenas recupera o domínio sobre sua energia, mas também abre espaço para que o campo quântico responda de maneira consistente. E aqui há uma chave poderosa. Não é necessário abolir o prazer rápido, mas reconhecer que ele não pode ser o centro da sua vida espiritual. Um café pode ser prazer, uma música pode ser prazer, uma conversa leve pode ser prazer. Mas, quando sua energia se torna refém apenas disso, perde-se o eixo. O que transforma é a soma de pequenas práticas consistentes que alimentam a alegria expansiva em vez de apenas saciar a sede momentânea. Por isso, lembre-se, o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar, mas ele responde não ao que você pede no pico da emoção, e sim ao que você sustenta no silêncio dos dias. Quando sua energia deixa de oscilar entre altos e baixos provocados pela dopamina e se estabiliza em um estado de coerência, o campo quântico não tem alternativa a não ser refletir essa coerência de volta em forma de realidade. A dopamina pode ser uma prisão invisível, mas também pode ser a chave de libertação. Tudo depende de como você a direciona. Quando você transforma os pequenos gestos em micro-rituais, cada respiração, cada silêncio, cada escolha se torna a mensagem viva ao universo. Eu não estou mais correndo atrás de picos, eu estou sustentando o fluxo, e é nesse fluxo que a manifestação verdadeira acontece. Porque no fim, o grande bloqueio da dopamina não está em sentir prazer, mas em acreditar que a espiritualidade precisa ser um espetáculo constante de emoções intensas. A vitória espiritual é silenciosa, contínua, quase invisível. Não precisa de fogos de artifício, porque já se sustenta na brasa que arde sem cessar dentro de você. Há vitórias que o mundo aplaude, vitórias que brilham, que se transformam, em histórias contadas em mesas de jantar ou celebradas em palcos. Mas existe um outro tipo de vitória, silenciosa, discreta, invisível. Uma vitória que não gera manchetes, que não arranca aplausos, mas que molda profundamente a alma. Essa é a vitória que ninguém vê. A conquista interior que acontece no espaço íntimo da consciência, longe dos olhos externos. O vencedor espiritual conhece esse território. Ele sabe que o verdadeiro triunfo não é conquistar algo que todos possam ver, mas manter-se inteiro quando ninguém está olhando. É escolher a paz em uma discussão que poderia terminar em guerra. É segurar a palavra que poderia ferir. É dizer não a um impulso destrutivo, mesmo que ninguém jamais saiba da batalha travada. São vitórias invisíveis, mas que constroem uma integridade vibracional capaz de sustentar o universo. Na física quântica, fala-se de campos invisíveis que sustentam a matéria. O que vemos é apenas a ponta do iceberg. A maior parte permanece oculta. Da mesma forma, sua vida visível é apenas o reflexo do campo invisível que você alimenta. O que sustenta sua realidade não é o que você mostra, mas o que você vibra em silêncio. Cada vez que você vence internamente, mesmo sem reconhecimento externo, esse triunfo reverbera no campo quântico e reorganiza as probabilidades ao seu redor. Pense na metáfora de Neo, em Matrix. Ele não venceu o sistema quando lutou contra inimigos externos. Ele venceu quando percebeu que não precisava mais provar nada, quando descobriu que o poder estava em se alinhar ao código invisível que sustentava a realidade. Essa vitória não foi barulhenta, foi silenciosa, quase imperceptível para os outros, mas transformadora para o todo. Assim também é a vitória espiritual. Uma mudança de código interno, um realinhamento invisível que altera toda a experiência externa. O poder da integridade invisível é, talvez, uma das maiores riquezas que um ser humano pode conquistar. Integridade não significa perfeição, mas coerência. É quando sua mente, seu coração e suas ações vibram em sintonia. É quando você não precisa de plateia para ser quem é. Essa integridade é como uma assinatura energética. Ela comunica ao universo quem você realmente é, mesmo que o mundo externo nunca reconheça. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você vence por dentro, menos precisa provar por fora. O ego deseja aplauso, reconhecimento, medalhas. Mas o espírito busca coerência, silêncio, verdade. O ego quer mostrar vitórias. O espírito quer sentir paz. O ego corre atrás de validações. O espírito repousa na certeza de que já é suficiente. Essa transição do barulho para o silêncio
é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Talvez você já tenha vivido situações assim. Um conflito em que você tinha todos os argumentos para vencer, mas escolheu calar. Uma oportunidade de se vingar, mas decidiu seguir adiante. Um momento em que poderia ter escolhido a pressa, mas preferiu a serenidade. De fora ninguém percebeu, mas dentro de você, algo se transformou. Essas são vitórias invisíveis. São conquistas que não se medem em aplausos, mas em vibração. Há um ritual silencioso que pode fortalecer esse estado. Ele não exige templos, não exige palavras complexas, não exige nada além de presença. É a prática da autochecagem vibracional diária. Ao final do dia, em silêncio, você pergunta a si mesmo: onde escolhi a paz hoje? Onde escolhi a confiança? Onde escolhi a verdade? Não importa quantas vezes a resposta seja nenhuma. O ato de perguntar já reorganiza sua consciência, porque cada vez que você volta o olhar para dentro, fortalece a integridade invisível. Esse ritual não é um exame de culpa, mas um exercício de consciência. Ele revela padrões, mostra onde ainda há reatividade, mas também ilumina vitórias que passariam despercebidas. Às vezes, a vitória foi apenas respirar fundo antes de responder. Às vezes foi reconhecer uma emoção em vez de negá-la. Às vezes foi não se julgar por falhar. Tudo isso são vitórias. Vitórias invisíveis, mas fundamentais. O campo quântico responde a essas vitórias mais do que a qualquer conquista externa. Porque a realidade não se cria pelo que você mostra, mas pelo que você sustenta. Se por dentro há caos, não importa o quanto você sorria por fora, o universo refletirá o caos. Mas se por dentro há integridade, não importa o quanto o mundo externo esteja desorganizado. O campo quântico começará a reorganizar as circunstâncias ao seu favor. E aqui está um ponto essencial. A vitória invisível não é instantânea. Ela não traz resultados imediatos, não cria fogos de artifício de um dia para o outro. Ela age como uma semente. Você a planta no silêncio, rega com consistência. E um dia, sem perceber, a vida começa a florescer de formas inesperadas. As portas se abrem. As conexões acontecem. O fluxo retorna. Mas tudo isso é apenas reflexo da vitória que começou dentro. É por isso que os grandes mestres sempre falaram do poder do silêncio, da prática interior, da oração secreta. Não porque desprezavam o mundo externo, mas porque sabiam que o invisível governa o visível. Quando você vence dentro, já venceu fora. Quando você se alinha ao invisível, o visível não tem escolha senão refletir essa coerência. O vazio, nesse processo, deixa de ser ausência e se torna preparação. Muitas vezes, o silêncio das suas vitórias invisíveis pode parecer solitário, pode parecer que ninguém percebe, que ninguém valoriza, que nada está acontecendo, mas o vazio é o espaço onde o novo está germinando. O silêncio é o campo fértil onde a nova realidade está sendo tecida. Enquanto você mantém sua integridade invisível, o universo se reorganiza para refletir essa vibração. Não há acaso nisso. Não existem vitórias desperdiçadas. Cada gesto invisível, cada micro-escolha, cada respiração consciente é uma mensagem escrita no campo quântico. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. E essas mensagens, ainda que invisíveis hoje, serão as experiências concretas de amanhã. O mundo pode não aplaudir as vitórias invisíveis, mas o universo inteiro responde a elas. São elas que definem quem você se torna. São elas que moldam a realidade ao seu redor. São elas que mostram que a verdadeira grandeza não está no barulho, mas no silêncio. E no fim, talvez essa seja a maior vitória, não precisar mais provar nada. Descobrir que a paz silenciosa é mais poderosa que qualquer medalha. Saber que o universo já o reconhece, mesmo quando ninguém mais vê. Porque a vitória que ninguém vê é na verdade a vitória que sustenta todas as outras. Às vezes a teoria pode soar distante. Palavras bonitas, conceitos profundos, metáforas espirituais, tudo isso inspira. Mas há momentos em que o coração humano precisa mais do que ideias. Precisa de histórias reais. Histórias que mostram que a transformação não é apenas possível, mas já está acontecendo. Histórias que lembram que não é preciso nascer em circunstâncias especiais, ter dons extraordinários, ou viver em retiros espirituais para vencer por dentro, e a partir disso mudar tudo por fora. Essa é a história de alguém comum. Alguém que, assim como você,
Carregava dores, frustrações e perguntas sem resposta. Por muito tempo, essa pessoa acreditou que a vitória estava do lado de fora, no reconhecimento, nas conquistas materiais, no olhar de aprovação dos outros. E, como acontece com muitos, a vida se encarregou de mostrar que não é assim. O colapso veio silencioso, como uma soma de pequenas quedas. O corpo começou a adoecer. O sono já não trazia descanso. O coração se enchia de ansiedade a cada manhã. Não houve uma catástrofe visível, mas sim um esvaziamento contínuo, como se a vida estivesse sendo drenada gota a gota. Esse é o momento em que muitos desistem. Mas também é o ponto exato em que a semente da expansão pode germinar. Foi nessa escuridão que essa pessoa percebeu que precisava olhar para dentro, não porque queria, mas porque já não havia mais saída. Não havia mais forças para correr atrás de medalhas externas. Restava apenas encarar o vazio. E o vazio, como sempre, não era ausência, era preparação. No início veio a sensação de fracasso, mas, pouco a pouco, esse mesmo vazio se tornou campo fértil. Foi ali que nasceu o primeiro gesto de vitória invisível. Uma respiração mais consciente, um silêncio diante de uma provocação. Uma escolha de não se julgar com tanta dureza. De fora ninguém percebeu, mas dentro, cada gesto era um tijolo invisível na reconstrução de um novo ser. Essa pessoa começou a cultivar pequenas vitórias internas. Escolheu, todos os dias, transformar microdependências em micro-rituais. Ao invés de buscar distração constante em telas e ruídos, reservava minutos para sentir o próprio corpo. Ao invés de se perder em comparações silenciosas, começou a registrar em um caderno suas pequenas evoluções diárias. Ao invés de esperar uma grande revelação, aprendeu a reconhecer que cada silêncio, cada espera, cada lágrima continha uma mensagem do universo. No início, nada parecia mudar do lado de fora. As circunstâncias externas permaneciam as mesmas, mas, por dentro, algo estava se reorganizando. O caos vibracional começou a dar lugar a uma serenidade discreta. O corpo, antes tenso, passou a responder com mais suavidade. A mente, antes acelerada, começou a abrir espaço para momentos de clareza. Essa mudança invisível criou uma nova frequência, e o campo quântico, como sempre faz, respondeu. O que parecia estagnação começou a se transformar em movimento. Oportunidades inesperadas surgiram, conexões significativas apareceram no caminho. Portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir sem esforço. E o curioso é que nada disso veio da busca desesperada por resultados externos. Veio do realinhamento silencioso que já estava acontecendo dentro. Essa pessoa não se tornou alguém perfeito. Continuou sentindo medo. Continuou enfrentando desafios. Continuou lidando com momentos de dúvida. Mas a diferença é que agora esses momentos já não tinham o mesmo peso. O medo deixava de ser obstáculo e se tornava passagem. O conflito deixava de ser inimigo e se tornava espelho. A espera deixava de ser tortura e se tornava treino de confiança. Esse relato não é sobre alguém distante, inalcançável. É sobre alguém que entendeu que a vitória verdadeira não precisava ser vista para ser real. E, justamente por ter vencido por dentro, tudo ao redor começou a mudar. Porque a realidade externa não é independente, ela é reflexo daquilo que sustentamos silenciosamente no invisível. Quantas vezes você já acreditou que precisava conquistar algo de fora para só então sentir paz dentro? Essa história mostra o contrário. Foi quando a paz começou a nascer dentro que o mundo de fora se reorganizou. Foi quando a vitória invisível foi conquistada que a vitória visível se manifestou. Não há inversão possível aqui. O fora sempre responde ao dentro. Talvez essa história seja um espelho para você. Talvez ela mostre que, mesmo que nada pareça mudar em sua vida agora, as sementes que você planta no invisível já estão germinando. Talvez ela lembre que você não precisa esperar grandes acontecimentos para perceber a transformação. Basta olhar para as micro-vitórias, aquelas que acontecem todos os dias, quando você escolhe respirar em vez de reagir, quando você decide confiar em vez de se desesperar, quando você permite que o vazio seja campo fértil em vez de ausência. Essa história poderia ter terminado em colapso. Poderia ter sido mais um caso de alguém que desistiu de si mesmo, mas ela se tornou um testemunho de que a vitória espiritual é possível para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E de certa forma essa história também é a sua, porque se você chegou até aqui, se você está ouvindo essas palavras, porque dentro de você já existe esse mesmo potencial de virar a chave.
Não existe acaso. Existem convites da consciência. E essa história é um convite para que você reconheça que o caminho da manifestação não começa fora, mas dentro. Que a vitória que o mundo não vê é a que sustenta todas as outras. Que o universo já o reconhece antes mesmo que você se reconheça. No fim, a maior revelação é simples. Você não precisa ser extraordinário para viver o extraordinário. Precisa apenas escolher, todos os dias, vencer por dentro. Porque quando isso acontece, inevitavelmente, tudo por fora começa a se transformar. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito se reúne em uma síntese profunda. Durante esta jornada, vimos que ser um vencedor espiritual não é uma questão de aparência. Não é algo que se mede em títulos, medalhas, posses ou aplausos. A vitória espiritual é invisível, é silenciosa, é íntima. É aquilo que só você e o universo sabem. E ainda assim, ela é a vitória mais poderosa, porque não depende do olhar de ninguém, mas reflete diretamente no campo quântico que molda a sua realidade. Recapitulemos. Primeiro, vimos como tantas vezes confundimos vitória com resistência. Como acreditamos que suportar dores em silêncio, engolir lágrimas, fingir força, seria a prova de que vencemos. Mas a verdadeira força não está em resistir até quebrar, está em se permitir recomeçar vibrando em uma nova frequência. Depois, reconhecemos o sabotador silencioso da comparação, esse hábito de medir a própria vida pela régua alheia. Vimos que cada vez que fazemos isso, entregamos nossa energia ao outro e que o caminho de volta é simples, mas profundo. Olhar para si mesmo, cultivar um diário interior de evolução, encontrar valor no próprio passo. Falamos também sobre o mito do vencedor sem medo e como ele precisa ser dissolvido. O medo não é um fracasso, é um portal. Ele não aparece para nos paralisar, mas para nos mostrar que estamos diante de uma expansão. O verdadeiro vencedor espiritual não é aquele que nunca sente medo, mas o que caminha com medo e ainda assim atravessa. Reconhecemos depois que o verdadeiro campo de provas não está apenas em grandes acontecimentos, mas no cotidiano, nas filas, nos congestionamentos, nos conflitos pequenos que revelam nossa vibração real. Esses são os espelhos que nos mostram quem somos no invisível. Também mergulhamos no impacto da dopamina e como ela pode bloquear a manifestação sem que percebamos, porque nos acostuma a viver de picos rápidos, de recompensas instantâneas, e impede que sustentemos a coerência vibracional necessária para criar no campo quântico. Descobrimos que o antídoto não é negar o prazer, mas transformar microdependências em micro-rituais que alimentam a presença. E então contemplamos a vitória que ninguém vê, a vitória invisível da integridade, da coerência interna, da escolha silenciosa que não aparece aos olhos do mundo, mas reverbera como assinatura energética no universo. Por fim, ouvimos a história de alguém comum que venceu por dentro e mudou tudo por fora. Uma prova viva de que não é preciso ser especial para viver o extraordinário. Basta sustentar pequenas vitórias internas, porque o mundo externo não é independente, ele é reflexo. Tudo isso nos conduz até aqui. O selo invisível dos vencedores espirituais. Esse selo não é dado por homens, não é escrito em diplomas, não é reconhecido por aplausos. Ele é um estado de consciência, é uma marca que o universo reconhece antes mesmo que você perceba. Esse selo não pode ser imitado, porque não está no discurso. Ele se manifesta na vibração. Não importa o que você diga, o que você mostre, o que você esconda, o universo responde ao que você vibra. E quando você vibra coerência, paz, confiança, isso é o selo. Talvez você esteja se perguntando: como saber se já carrego esse selo? A resposta não está em sinais externos grandiosos, mas em percepções sutis. Você sabe que carrega esse selo quando começa a valorizar micro-vitórias mais do que medalhas externas, quando descobre que o silêncio é mais valioso do que o último argumento em uma briga, quando percebe que a paz vale mais do que estar certo, quando sente que mesmo em meio ao caos existe um espaço interno que não é abalado. O selo invisível não se revela em conquistas, mas em posturas. Ele aparece quando você escolhe confiança em vez de desespero, quando agradece mesmo sem ver o resultado, quando descansa no vazio, sabendo que ele não é ausência, mas preparação, quando se abre ao desconhecido
entendendo que o medo não é obstáculo, mas passagem. Quando respira em vez de reagir, e nesse gesto silencioso, envia ao universo uma mensagem mais forte do que 1000 palavras. Eu confio. Esse selo também se manifesta em sinais sutis. Muitas vezes, são pequenos acontecimentos que parecem coincidências, mas que carregam a assinatura do campo quântico. Uma frase que chega no momento exato, um encontro inesperado, uma oportunidade que surge sem esforço. São convites da consciência, lembranças de que a realidade está respondendo à sua vibração. Não existe acaso. Cada detalhe é resposta. E talvez o maior sinal de que você já carrega esse selo seja a paz. Não uma paz superficial, que depende das circunstâncias, mas uma paz profunda, que se mantém mesmo quando a vida não parece fácil. Essa paz não vem de fora, não vem de resultados, não vem de reconhecimento. Ela vem de dentro, do alinhamento silencioso entre mente, coração e espírito. Essa paz é o selo. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele já reconhece sua assinatura vibracional. E se você chegou até aqui, se algo do que foi dito ressoou em você, é porque esse selo já está presente, mesmo que ainda esteja se revelando. Não se trata de algo que você precisa conquistar, mas de algo que precisa apenas reconhecer. Por isso, a partir de agora, cada micro-vitória que você viver será mais do que um gesto isolado. Será a reafirmação desse selo invisível. Cada respiração consciente, cada momento de presença, cada escolha pela confiança será como uma marca vibracional que o universo reconhecerá. E, pouco a pouco, essa frequência será refletida em tudo ao seu redor. O selo invisível não promete uma vida sem desafio, mas garante que diante de cada desafio você terá recursos internos para se manter inteiro. Ele não promete que o medo desaparecerá, mas assegura que você poderá atravessá-lo. Ele não elimina o vazio, mas mostra que o vazio é preparação. Ele não impede que você sinta dor, mas revela que a dor pode ser portal para a expansão. E acima de tudo, esse selo lembra que você já é vencedor, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que por fora tudo pareça pequeno. A vitória espiritual não se mostra ao mundo, ela se mostra na sua paz. Essa é a assinatura invisível que ninguém pode tirar de você. Então, permita que essa mensagem ecoe em silêncio dentro do seu coração. Você já carrega o selo invisível dos vencedores espirituais. Não porque alguém lhe deu, mas porque você o reconheceu. Porque você venceu batalhas que ninguém viu, venceu quedas que ninguém soube, venceu medos que ninguém percebeu. E é essa vitória silenciosa que sustenta tudo. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Confie no invisível. Ele é mais real do que qualquer aparência. E lembre-se, se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque você já foi reconhecido. Você já é parte desse grupo raro. Você já carrega em si o selo invisível dos vencedores espirituais. O caminho que percorremos até aqui mostrou, em cada passo, que a verdadeira vitória não se mede pelo que é visível. Ela se revela na intimidade da alma, no silêncio dos pensamentos, na coerência que se mantém mesmo quando ninguém está olhando. Ser um vencedor espiritual é carregar consigo um selo invisível, um sinal que não é gravado em medalhas, diplomas ou títulos, mas sim no campo vibracional, na assinatura energética que você emite ao universo. Esse selo não nasce de grandes feitos exteriores. Ele não depende do número de conquistas que você acumulou, das posses que você exibe ou das aprovações que recebeu. Ele nasce da forma como você atravessa a vida cotidiana, da maneira como você reage diante das frustrações, da escolha que faz diante do medo, da paciência que sustenta diante do silêncio. É na simplicidade das pequenas vitórias que o selo é forjado. Relembre os sinais que diferenciam buscadores de vencedores. Primeiro, a coragem de abandonar a resistência como sinônimo de vitória. Reconhecer que suportar em silêncio até quebrar não é força, mas ilusão. O verdadeiro vencedor aprende a soltar, a permitir que o colapso seja o início de um recomeço vibracional. Esse é o primeiro traço do selo, a sabedoria de transformar quedas em sementes de expansão. O segundo sinal está na comparação silenciosa. O buscador ainda mede sua vida pela régua dos outros, e nessa medida sempre sente falta. O vencedor espiritual, ao contrário, se reconhece. Ele sabe que sua única régua válida é a de ontem contra a de hoje. Esse é o segundo traço do selo,
a consciência de que a própria evolução é suficiente. O terceiro sinal dissolve o mito do vencedor sem medo. O buscador acredita que não sentir medo é prova de evolução. O vencedor espiritual compreende que o medo é portal, rito de passagem, e que atravessar com medo é mais valioso do que nunca senti-lo. Esse é o terceiro traço do selo. A capacidade de caminhar mesmo tremendo, sabendo que o coração acelerado não é fracasso, mas chamado. O quarto sinal se revela no teste oculto da vida cotidiana. O buscador espera grandes rituais, grandes provas, grandes revelações. O vencedor espiritual descobre que os maiores convites estão no trânsito, nas filas, nos conflitos pequenos, nas irritações sutis. Ele entende que cada micro-reação é um termômetro espiritual. Esse é o quarto traço do selo. A habilidade de transformar o cotidiano em campo sagrado de expansão. O quinto sinal envolve a dopamina. O buscador se perde em picos rápidos, em recompensas instantâneas, em espiritualidade fast food. O vencedor espiritual descobre o poder dos micro-rituais, da constância, da coerência vibracional sustentada. Ele não vive de euforia, mas de presença. Esse é o quinto traço do selo. A capacidade de trocar picos passageiros por fluxo contínuo. O sexto sinal é a vitória que ninguém vê. O buscador ainda precisa mostrar suas conquistas, provar seu valor, buscar reconhecimento externo. O vencedor espiritual encontra paz em vencer em silêncio, em manter integridade quando ninguém aplaude. Esse é o sexto traço do selo. A força invisível de sustentar coerência sem plateia. O sétimo sinal se manifesta em histórias reais. Pessoas comuns que, ao vencer por dentro, mudaram tudo por fora. Não porque o mundo lhes entregou favores, mas porque o universo respondeu à sua nova frequência. O vencedor espiritual reconhece que cada transformação começa de dentro e que o externo é apenas reflexo. Esse é o sétimo traço do selo. A certeza de que a verdadeira manifestação nasce da plenitude, não da carência. Esses 7 sinais não são regras rígidas. São marcas sutis, sinais de que algo em sua vibração já se transformou. Se você se reconheceu em algum deles, é porque já carrega esse selo invisível, ainda que em construção. O selo não é uma conquista final. Ele é um processo vivo, que se fortalece a cada microvitória. Esse selo também traz uma consequência poderosa. Quanto mais ele se revela, menos necessidade você sente de provar algo para o mundo. A paz interior se torna suficiente. O silêncio deixa de ser ausência e se torna plenitude. O vazio deixa de ser fracasso e se torna campo fértil. E, nesse estado, o universo inteiro começa a responder. Por quê? O campo quântico não se impressiona com palavras, mas com vibrações. Não responde ao que você diz querer, mas ao que você realmente sustenta. E aqui está a mensagem final. A vitória espiritual não se mostra ao mundo, se mostra na sua paz. Esse é o selo invisível. A paz silenciosa, profunda, que não depende das circunstâncias externas. A serenidade que permanece mesmo em meio ao caos. A confiança que não se abala mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa paz é mais poderosa do que qualquer conquista visível. Se algo do que você ouviu até aqui ressoou em você, é porque já carrega esse selo invisível. Talvez ainda duvide, talvez ainda não perceba totalmente. Mas o fato de reconhecer a ressonância é a prova de que ele já está ativo, porque a consciência só reconhece aquilo que já existe dentro dela. Por isso, permita que essa mensagem se torne um lembrete. A cada dia, reflita sobre suas micro-vitórias. Não importa se parecem pequenas, cada uma delas fortalece o selo invisível. Cada uma delas reorganiza o campo quântico. Cada uma delas é uma oração silenciosa que o universo responde. E lembre-se da micropromessa. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Algo que parecerá coincidência, mas será resposta. Uma lembrança suave de que o universo já o reconhece, já o escuta, já o acompanha. Porque não existe acaso. Existem convites da consciência. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Você não está perdido. Está sendo realinhado. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. E cada vitória invisível é uma dessas mensagens. O selo já está em você, invisível aos olhos, mas brilhando no invisível que sustenta tudo.
O universo responde a esse selo antes mesmo de você perceber, porque o campo quântico não é influenciado pelo que você deseja apenas em palavras, mas pelo que você sustenta em vibração. O selo é sua assinatura energética, a mensagem invisível que o universo lê e devolve em forma de realidade. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque algo dentro de você já carrega esse selo, mesmo que em gestação. A ressonância que sente é a prova. A consciência só reconhece aquilo que já existe em si. Por isso, cada microvitória é mais do que um gesto isolado, é reafirmação, é reforço do selo. Cada silêncio escolhido, cada paciência cultivada, cada confiança sustentada, é como mais uma linha invisível gravada em sua frequência. Pouco a pouco, esse selo se fortalece até que sua vida inteira se reorganize ao redor dele. E, como lembrança final, há uma promessa suave, mas real. Observe, nas próximas 24 horas você verá um sinal inesperado. Pode ser pequeno, pode ser sutil, mas será a resposta. Será o universo lembrando que o selo já está em você e que sua nova realidade já está se alinhando. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova vida também nascerá. Não porque você a forçou, mas porque você sustentou. O selo invisível é isso. O testemunho silencioso de que você já é vencedor, mesmo sem mostrar nada a ninguém. Você não está perdido. Está sendo realinhado. Você não é apenas pensamentos. É a consciência que os observa. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. E o selo é a prova de que cada mensagem já está sendo lida. Esse é o selo invisível dos vencedores espirituais. E se você chegou até aqui, já é porque ele vive em você.